Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Parte 3 da aula de problemas indecidíveis com máquinas de Turing, certo? Bom, nós paramos na aula passada no problema C, agora vamos para o problema D. O B e o C são parecidos, tá certo? Então, lembra. Bem, problema D. Dado a máquina de Turing M para todas as entradas. Então, veja só, que o problema C era, existe algum string que faz o M parar. E o problema D é M para todas as entradas, certo? Então, vamos lá, problema D. O argumento do problema C, ele vai funcionar aqui para o nosso problema D. M' é construída de um jeito que aceita alguma entrada, se e somente se ela aceita qualquer entrada. Então, basicamente, você vai supor, por absurdo, que o problema D ele é decidível, que existe uma máquina de Turing para ele. Então, qualquer entrada que for dada para essa máquina, você vai destruir a entrada, e aí você vai estar testando a máquina para a entrada vazia. Então, essencialmente é isso. Então, o problema B, o problema C e o problema D, eles são bem parecidos. Agora, vamos para um problema diferente, e eu acho que esse problema ele é um pouco mais fácil de entender. Então, vamos lá. O que é o problema é? Dadas duas máquinas de Turing, M1 e M2, elas param para as mesmas strings de entrada? Bom, vamos lá. M1 e M2 param para as mesmas strings de entrada. Tenho duas máquinas, eu quero saber se elas param para as mesmas strings. Vamos ver. Bom, podemos reduzir o problema D, que é a máquina para todas as strings, para esse problema E. Como é que vai funcionar? Então, seguinte. Nós vamos pegar, dada a descrição de uma máquina M, a nossa redução, ela constrói a seguinte string. Pega a máquina M e você vai fazer a string MY. Isso aqui é a descrição da máquina de Turing M. E isso daqui é a descrição da máquina de Turing que aceita todas as entradas. Assim, ela para imediatamente. Ela aceita imediatamente. Então, ela começa a executar, ela aceita. Certo? Então, eu tenho a minha máquina M original. E aí eu vou ter também agora a máquina Y, que para imediatamente para qualquer entrada. Beleza? Pronto. Se o problema é, ele é decidível, tem uma máquina de Turing para esse cara, então, relembrando aqui, né? Eu sei, pegando duas máquinas, eu sei se elas aceitam a mesma entrada. Pegando duas máquinas, eu vou saber se elas aceitam a mesma entrada. Mas o ponto é, a máquina 2 que eu estou passando é a máquina que aceita todas as entradas. E a máquina 1 é a máquina do problema anterior. Essa máquina aceita todas as entradas? Eu vou ver. Aí eu passo essa máquina M junto com a máquina que aceita todas as entradas para a máquina que decide o problema E, que é saber se M1 e M2 param se eles aceitam as mesmas strings, se eles param para as mesmas strings. Quando é que isso acontece? Quando a máquina que eu passei, a máquina M, ela aceita ela para todas as entradas, porque essa máquina, a Y, ela para todas as entradas. Então, o problema só vai dizer sim quando a primeira máquina, parar para todas as entradas, porque ela vai estar parando para o mesmo conjunto de strings que a máquina Y para, certo? Se essa máquina que resolve o problema disser não, significa que não é para todas as entradas que a minha máquina M para, já que essa máquina aqui para todas as entradas. Então, elas não param para as mesmas entradas. Se essa aqui para todas, é porque essa daqui não para todas, tá certo? Então, é assim que, se o E for recursivo, eu consigo resolver o D. E aí o D se torna recursivo. Mas nós já provamos que o D não é recursivo. Então, é um absurdo que o E seja recursivo. Portanto, o E não é uma linguagem recursiva, certo? Gente, eu acho que de todos os exemplos que a gente viu, esse foi o melhor de entender. Eu acho que o mais simples, né? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender melhor esse. Se não, não tem problema nenhum. Volta no problema B, no problema C, no problema D, até que a gente chega no E. Mas eu acho que, de fato, o E é o mais simples de a gente entender. Agora vamos para o problema F, que é o mais difícil de entender de todos aqui.
certo? Dado uma máquina de Turing M, a linguagem que M semidecide é regular? É livre de contexto? É recursiva? Certo? Esse problema é decidível ou é indecidível? Bom, pessoal, o que nós vamos fazer para provar isso é criar uma máquina. Deixa eu mostrar para vocês a máquina que a gente vai criar. A nossa máquina, ela vai ter a seguinte premissa. Ela vai tornar indecidível, decidir entre essas duas linguagens. A linguagem H, lembra que a linguagem H não tinha máquina de Turing para ela? Gente, se não tem máquina de Turing, ela não é recursiva, né? Se ela não é recursiva, se não tem máquina de Turing para ela, não vai ter um autômato de pilha e não vai ter um autômato finito, certo? Então, se a nossa linguagem H ela não é recursiva, muito menos ela é livre de contexto e muito menos ainda ela é regular, certo? Por outro lado, nós temos a linguagem vazia. A linguagem vazia é aquela linguagem que aceita nada, certo? Gente, e tem autômato para isso, né? Então, aquele autômato é basicamente o seguinte, olha, se você recebe qualquer coisa, aliás, o autômato é simplesmente assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O autômato que reconhece essa linguagem é esse daqui. Esse autômato aqui, ele reconhece a linguagem vazia, certo? Esse autômato aceita nada. Então, quem é a linguagem, vamos chamar esse autômato de A. Quem é a linguagem de A, isso aqui é a linguagem, eu vou desenhar, mas aí o desenho não é tão bom, né? É justamente essa linguagem aqui. A linguagem vazia, certo? Então, para a linguagem vazia, eu tenho um autômato, tá? Então, a linguagem vazia, ela é regular, ela é livre de contexto. Bom, se eu tenho um autômato, eu tenho um autômato de pilha. E se eu tenho um autômato de pilha, eu consigo fazer uma máquina de Turing para ela. Não precisa, mas bem, eu consigo fazer, né? Então, tudo que é regular é livre de contexto, tudo que é livre de contexto é recursivo, tá certo? Então, gente, o que a gente vai fazer é uma máquina que não consegue decidir entre esses dois aqui, certo? E se eu não consigo decidir entre esses dois, eu não consigo decidir se a linguagem ela é recursiva, ou se ela é livre de contexto, ou se ela é regular, porque eu não consigo decidir entre essas duas. A máquina é a seguinte. Então vamos lá. Eu vou pegar uma máquina, né, uma certa entrada inicial, e eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar essa entrada em algum lugar, alguma memória, numa outra fita, alguma coisa assim. O que é que eu vou fazer inicialmente? Eu vou pegar uma máquina M, certo? Uma outra máquina M, e vou executar essa máquina M para a entrada vazia. Bom, a máquina M para a entrada vazia, ela pode parar ou ela pode ficar em loop. Tá certo? Bom, gente, isso aqui, a grosso modo, é a nossa linguagem vazia. Tá certo? Porque é o seguinte, eu não sei, eu sei que isso aqui é indecidível, tá? Essa máquina aqui, ela para o vazio. Eu sei que isso é indecidível. Não tem nenhum algoritmo que me diz que para uma determinada máquina ela vai parar para o vazio ou não. Não tem nenhum algoritmo que me diz isso. E eu vou me usar disso para provar para mostrar que isso aqui é indecidível, tá certo? Então, olha, como eu não consigo decidir isso daqui, eu não sei para as mais diferentes máquinas se ela vai parar ou se ela vai ficar em loop. Tá certo? Gente, se ela ficar em loop, se ela nunca parar, o que é que essa parte azul está fazendo? Ela está decidindo a linguagem vazia. Porque nenhuma entrada vai parar. Tá certo? Então, o que a gente está fazendo é decidindo a linguagem vazia. Agora, se para determinada máquina M ela para o vazio, ela vem para cá, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos recuperar. Lembra que tem uma entrada W no início? Vamos recuperar aquela entrada W. E vamos fazer a máquina de Turing universal rodar uma máquina M' para esse W. Tá certo? Se parar, bom. Se não parar, fica em loop. Só que o que acontece? Máquina, entrada, parar ou não parar, eu também não sei decidir isso. Certo? A gente sabe que isso aqui é o problema da parada. Então, dado uma máquina em uma entrada,
não existe algoritmo para dizer se essa máquina para essa entrada, para toda máquina e para toda entrada. Certo? Então, gente, nós temos a seguinte situação. Se essa máquina ficar em loop, então nós estamos aqui semi-decidindo a linguagem vazia. Agora, se ela chegar aqui, daqui ela vem para cá, e aí ela vai estar semi-decidindo a linguagem H. Se chegou aqui, é porque MW pertence a H. Se não chegou aqui, né, está em loop, então está fazendo aquela semi-decisão. Pessoal, essa máquina aqui que nós construímos, tá certo? Veja só, ela fica entre a parte verde e a parte rosa. Mas eu não consigo decidir se ela vai ficar na parte verde ou se ela vai evoluir para a parte rosa. Porque não existe algoritmo que me diga se, para um determinado M, ele vai parar com a string vazia. Tá certo? Então, ele cria esses dois caminhos aqui. E é indecidível vir para cá ou para cá. É indecidível saber se eu vou chegar na parte rosa ou se eu vou ficar na parte verde. Se eu vou semi-decidir a linguagem vazia ou se eu vou semi-decidir a linguagem H. Tá certo? Bom, esse é realmente o exemplo, o problema mais difícil que a gente vai pegar aqui de redução. Tá certo? Então, gente, é isso, o item F, tá certo? Vejam, revejam, anotem as dúvidas, e no próximo Tira Dúvidas nós tiramos as dúvidas de todos esses problemas, tá? E aqui, só para fechar, existe uma certa máquina M para o qual o seguinte problema é indecidível. Dado W, M para W. Bom, essa certa máquina M é justamente a máquina de Turing universal, tá? Pense sobre isso e na próxima aula a gente conversa sobre esse e outros problemas que a gente abordou nessas partes que nós vimos hoje. Tá certo? Bom, e aí vamos falar depois, agora, do nosso último assunto desse módulo 2, que são as linguagens recursivamente enumeráveis e as suas propriedades. Até a próxima!